Glória a Deus, boa noite, amados, a paz do Senhor Jesus. Mais um culto no lar, um culto de terça-feira, e eu espero que em breve, às terças, o domingo, seja aqui também presenciais, com a sua presença, não desanimando, mas como o próprio Senhor falou, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vencer o mundo, uma vida espiritual, um crescimento espiritual em Cristo Jesus. Amém? Então quero convidar você nessa terça-feira para estar orando comigo, tá bom? E pedir a bênção do Senhor na sua casa, na sua família, para os nossos irmãos da fé, para os vizinhos, parentes, amigos, para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua alegria. Nos abençoa aqui com mais um culto de terça, de portas do coração abertas. Nossos corações estão abertos para receber de Ti a Tua palavra que nos dá alegria, a Tua palavra que nos dá ânimo, a Tua palavra que nos leva a ter uma intimidade, uma experiência com o Senhor. Abençoa todos os lares que abriram as suas portas, do seu coração, do seu celular, da sua televisão, para poder meditar junto conosco da palavra de Deus e pedir a bênção do reino dos céus, de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos chamar hoje aqui, temos especial a nossa banda aqui, do nosso lado direito, da esquerda, Vamos chamar o guitarrista, o baterista, Por que eu estou falando isso? É pela fé. Vamos chamar também daqui a pouquinho o pregador de hoje. Olha, o pregador de hoje, irmãos, é um pregador, o super pregador, que nem se esse aqui do super homem de Deus. Amém? Por que eu estou falando isso? A Bíblia fala para rogar ao Deus da seara para que envie adoradores para adorar aqui no culto de terça, para adorar no culto de sábado, no culto de sexta, no culto de domingo, adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, pregadores que pregam a palavra com prazer, seja para uma pessoa, seja para ela própria, mas que venhamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então, que culto abençoado. Então, Deus colocou para mim, enquanto os adoradores aqui não chegam para adorar a Deus, enquanto eles estão ainda se preparando, a Bíblia fala, trazendo à existência as coisas que não existem como já existissem. Então, rogamos ao Deus da seara para ter obreiros que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, enquanto isso, tem esse cântico que Deus colocou no meu coração essa manhã. É um cântico antigo. Se tiver alguém aí vendo da antiga, vai lembrar desse cântico comigo, quando eu estava entrando na igreja. E me chamaram para o grupo de louvor, E ali ministraram esse cântico, que lindo, que fala assim: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia,
e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, eu quero te glorificar e te exaltar pelas tuas maravilhas. Antes da fundação do mundo, tu formaste tudo, Senhor, e tudo para que o homem se deleitasse nele, na tua presença. Pai, nos ajuda a voltar à tua presença, nos ajuda a permanecer em tua presença, em nome de Jesus, amém? Então eu quero agradecer a Deus, glorificar a Deus pela sua vida, por você estar conosco, firme e forte no caminho do Senhor. E agradecer a Deus pelas portas que estão abertas da Igreja Amarelinha do Encantado. Mas, irmão, que porta? Olha a porta que Deus nos dá. Quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Eu me lembro quando começou essa Covid e tudo, aquele negócio, abre a igreja, não fecha a igreja, né? Pedro aqui foi um dos tavas aqui de frente, que está até hoje com a gente fiel aqui, sabe? E não é fácil, porque esse negócio de Wi-Fi, da ciência, de internet, de iluminação, está chegando aí maravilhoso na sua casa. Você pensa que é fácil? Não é fácil. E eu quero agradecer a Deus pela vida do Pedro, pela vida do Renato, outros amigos que vêm ajudar eles, sabe? Eu quero glorificar a Deus, porque essa porta
essa porta que Deus deu para você, sabe, através desses irmãos, através de Deus, para glorificar e continuar, seja esse tempinho que já está acabando na sua casa, mas a porta da igreja, sabe, ela está prevalecendo contra o mundo, e Deus usa esses homens, jovens, sábios, como você vê na Bíblia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, sabe, todos na sua função, mas com coração para servir. E é isso que eu quero falar nessa noite para você. Servir é a melhor coisa. Olha só, está vendo essas plantas aqui, artificiais? Elas estão servindo para dar beleza, para que chegue aqui. Esse copo, essa água, ela tem um propósito, esse copo, guardar a água aqui para mim, porque se eu tossir aqui, se faltar aqui, né, engasgar, ó o propósito do copo, da água dentro, para me refrescar minha garganta. Serviço. Então eu quero convidar você para abrir a Bíblia, sem mais delonga, 1 Coríntios capítulo 3, eu não vou falar muito, se eu falar até o 23 vai demorar, vamos ver até onde eu vou, capítulo 3, de 1 Coríntios 3, apóstolo Paulo fala ali, né, cartas ao Coríntios, né, amém? O título aqui na minha Bíblia está na linguagem de hoje, servidores de Deus. Então você pode colocar aí, você que gosta de escrever, qual é o título? Servidores de Deus, tá bom? Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costume fazer os que têm o Espírito de Deus. Olha só que interessante. Ele fala que estava num grupo lá, que ele não pôde falar como espirituais. Tive que falar com vocês como se fala com pessoas do mundo. Olha só. De repente falar assim, bem, sabe, de uma forma que todo mundo entenda. Como se vocês fossem crianças na fé cristã. Quer dizer, lá no comecinho, né? Por que ele está falando isso? Tive de alimentá-los como leite e não com comida forte, porque vocês, me desculpe, não estavam prontos para isso, diz o apóstolo Paulo. E ainda não estão prontos, misericórdia, né? Pois vivem como se fossem pessoas do mundo. Olha só, como é que então eu e você temos que servir? Servir que nem ser cristão, ser Cristo, e não pessoas do mundo. Então vamos ver aqui o que ele quer falar, que ele fala aqui que esses irmãos em Cristo, eles não estavam servindo como cristão, eles estavam com fé pequena, né? Vivendo como fosse pessoa do mundo. Então continua aqui no 3b. Quando há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não prova que são pessoas deste mundo e fazem o que toda gente faz? Ele faz essa pergunta. Tipo assim, eu nem só brigar ou discutir, né? Aquela criancice, né? De mau relatório, isso tudo. Será que não somos carnais então? Né? Crente carnal? Ele fala assim. Versículo 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, o apóstolo Paulo, que ele mesmo está falando. O outro diz, eu sou de Apolo. Apolo também era um cristão de lá de Alexandria. Mas eu não vou falar do Paulo. Se eu for falar aqui quem era Apolo, não vai dar. Se eu for falar sobre o apóstolo Paulo, ele era mais conhecido, que era Saulo, mas também não vai dar. Você depois aí, sabe, faz a sua pesquisa de Apolo e de Paulo.
Será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Ele faz outra pergunta. Se eu falo que eu sou do bispo Joaquim, Pedro fala que não, ele não gosta do bispo Joaquim, ele gosta do apóstolo São Sebastião, sabe? E o outro gosta de não sei o quê. Será que ele fala que ainda não somos carnais? Porque ele explica assim, ele quer que eu e você sejamos servos de Deus, não servos, crianças para homens, mas servos a Deus. Então ele dá isso aqui. Quando alguém diz, eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo, será que assim não estão agindo como pessoas do mundo? Versículo 5, afinal de contas, quem é Apolo? Eu podia até explicar aqui, mas vai dar tempo. E quem é Paulo? Somos somente, olha aí, olha o título, olha só que apóstolo Paulo fala, somos somente servidores de Deus, somente. Então, irmão Sandro, o que eu sou? O que você é? Simplesmente servos do Deus Altíssimo. Amém? Somos todos iguais, irmãos, servos do Deus Altíssimo. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor, quer dizer, por meio que apóstolo Paulo, de Apolo, que creram em Jesus Cristo, no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor deu para fazer. Eu plantei, quer dizer, ele começou lá no fundamento, que é Cristo, ele semeou a palavra, é que nem eu tenho evangelizado aí, não só na live, ou pessoas que vêm até mim, eu vou até elas, e tenho falado de Jesus, né? Que nem eu falei, foi no domingo de manhã, daquele jovem que foi lá em casa, e eu pensei que ele queria trabalho, e ele queria aceitar Jesus, ele queria conhecer mais da Bíblia. Mas como ele soube de mim? Através de outra pessoa, que falou, vai lá na casa de fulano, de Beltrano, ele vai falar de Jesus para você. Olha, só pegando um gancho aqui que eu vou continuar. Eu fiquei muito alegre hoje, lá na live que a gente faz assim, não temos feito todos os dias, porque eu e a Giane estamos ainda cansados. Eu estou aqui com as pernas doendo, né? Mas estamos louvando e agradecendo o nome do Senhor. Talvez hoje eu faça a live lá, que é para os vizinhos, para você também que quiser ir lá, pelo Face, se você tem eu. E o que acontece? Não estou falando propaganda aqui não, tá bom? O que acontece? Temos orado por várias pessoas, e uma delas era uma filha de uma vizinha nossa que nem pensamos, e ela entrou na live, gostou da live, tem permanecido lá, pediu oração para um parente dela, lá em Arraial do Cabo, uma jovem que ficou com a Covid, isso antes do Natal, estava internada, bem ruim, ela falou que estava com 95% dos pulmões tomados, né? Já estava entubada, e ela falou até para a gente assim, olha, é só um milagre. E aí e a gente estava falando na época ali sobre o centurião, a fé do centurião, não vou falar sobre isso, mas que eu falei, através da fé do centurião, que é você o centurião, eu sou centurião, o conservo foi curado. Então eu peguei todos os irmãos ali que estavam na live naquele dia e falei, vamos usar a nossa fé, que nem do centurião da palavra de hoje, para chegar a essa menina, que eu esqueci o nome, para Deus operar o milagre na vida dela. E usamos a fé da Simone, do seu marido Alexandre e outros, dá pouquinho, hoje não, essa semana, me veio uma outra prima dela, que eu nem sei, e telefonou para a Jane e mandou fotos e vídeos dessa menina saindo do hospital, restabelecida 100%, e eles fizeram
o prazer de mandar para a gente. Depois, hoje, a moça parou lá na nossa porta, a gente estava lá e ela chegou: olha, muito obrigado, porque eu sei que foi a orações que nós estávamos, e ela está estabelecida, voltou para casa essa semana. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós só somos servos de Deus. Vamos então viver para servir, como eu falei desse copo, como eu falei, o banco, essa iluminação para servir a Deus. Então vamos continuar? Então o apóstolo Paulo fala assim: eu plantei, versículo 6, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega tem importância. Ele fala assim: eu não tenho importância, Apolo também não tem importância, mas sim Deus. A glória, Deus não divide a glória com ninguém, mas sim Deus que dá o crescimento. O crescimento vem do Senhor. Pois não há diferença entre o que planta e o que rega. Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um fizer, porque nós somos companheiros de trabalho, trabalhamos juntos para Deus. Olha o que ele está falando: porque eu e Apolo, eu e você, eu e mais quem? A igreja, somos companheiros de trabalho, juntos, trabalhando para Deus. E vocês são o terreno onde Deus faz o seu trabalho. Olha que mensagem poderosa do apóstolo Paulo. Vocês são também edifícios de Deus. Usando o dom que Deus me deu, faço trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e o outro constrói sobre ele. Porém, cada um tome cuidado como constrói, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro pode ser colocado. Alguns usam ouro, outros usam prata, outros usam pedras preciosas para construírem sobre o alicerce. Outros madeira, capim e palha. Mas o dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, porque o fogo vai vir aí. O fogo, irmão, tem gente que fala, há um enchimento do Espírito Santo e há o juízo de Deus, que é o fogo. Pastor Hélio pregava muito isso aqui, sobre isso, ensinava muito. Há uma diferença, que as pessoas às vezes falam: vem o fogo do Espírito Santo, me enche. Cuidado, é para juízo. E ele fala aqui sobre isso, porque o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a sua verdadeira qualidade. Já viu como o fogo vai lá e derrete o ouro, sabe? Vem o fogo, o juízo vem para provar. Imagina, mas aqueles estão fazendo alicerce de madeira, de capim, de palha, não vai sobrar nada. Mas ele fala aqui, de 15, mas se o trabalho de alguém se queimar, que ele fala do trabalho de madeira, de feno e de palha, então ele perderá a recompensa, porque há galardão, há uma recompensa. Porém,
ele mesmo será salvo como alguém que escapou passando pelo fogo. Quer dizer, a pessoa não vai perder a salvação em servir a Deus, mas o que ele tem as obras, quais são as suas ações que você tem colocado em cima de Cristo? Ele está falando isso, apóstolo Paulo. Como você tem honrado a Deus com a sua vida em servir? Quais são as prioridades que você tem dado para Deus? Hein? Se lembra que eu falei domingo de manhã? Os prazeres. Qual é o prazer do salmista? Ou eu estou simplesmente ainda, como o apóstolo Paulo falou aqui, servindo a Deus como uma criança e brigando, né? Brigando com tudo. Não é só na igreja ou com o irmão, não. É com tudo, com tudo. Crianças espirituais. Ele fala até isso aqui. Eu não posso nem falar como espiritual. Eu tenho que falar como carnal. Porque esses irmãos aqui, eles não queriam crescer, né? Mas, irmãos, o apóstolo Paulo falou que tudo tem os tempos certos. E vai vir o tempo que você e eu vamos ser provados pelo fogo. Quais têm sido as suas ações? Creio que têm sido ações de misericórdia, de amor, de bondade, de fidelidade, de alegria, de mansidão, tem o domínio próprio, né? Deixa eu ver a hora aqui, perdão. Essas são as suas ações, as nossas ações. Tem que ter não outro fundamento, a não ser, como ele falou, o fundamento, o alicerce é Cristo, né? É o Senhor Jesus Cristo, é o nosso alicerce. É o único, ele falou até assim, ó, no versículo 11, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. É aquela parábola da casa edificada na areia e na rocha. O alicerce, que é a rocha, é Cristo. E você coloca a tua vida no altar. Amém? Então eu quero finalizar essa breve mensagem aqui. Eu não vou estender. Eu podia falar outras coisas aqui, mas eu não vou estender para não ficar muito grande a mensagem. E servidores de Deus, você tem servido a Deus, tem se dedicado, não só em oração. Olha só, oração, orar e ação. Você tem tido a boa ação de não ser visto pelos homens, mas simplesmente, naturalmente, ter um coração bom, ter um coração íntegro, né? O que eu estou falando até aqui, olha só. O Pedro está vindo direto do trabalho. Ele nem entrou em casa ainda, veio direto aqui para gravar comigo essa mensagem para entrar no seu coração, no meu coração. Dedicação, né? Quais são as prioridades? Hoje não dá, hoje eu não posso, hoje não, sabe? Quantas vezes muitas das vezes deixei minha família de lado, muito, para viajar, para estar em vigília, para ir acudir pessoas, situações, e estamos até hoje combatendo esse bom combate. E Deus sabe, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela minha vida, porque eu creio que você é um irmão ou irmã que também tem guardado essa vida espiritual para servir a Deus e servir com propósito. Qual é o propósito que Deus te chamou? Servir a Deus e servir com alegria. Amém? Então eu quero orar por você e pedir que Deus ilumine o teu coração, a tua vida espiritual. Se você está aí não só com essa enfermidade da Covid ou algum outro tipo de enfermidade, a oração da fé cura o enfermo. E eu quero fazer essa oração por você. Se você está enfermo, até cansado, sobrecarregado,
Jesus falou: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus Cristo, vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarão descanso para as vossas almas. Senhor Jesus, eu quero colocar a cada vida que está escutando essa boa mensagem, que não é minha, é tua. Eu quero pedir que tu venha dar crescimento espiritual a cada um de nós, porque carecemos de ti, desse amadurecimento, desse prazer de viver para ti. E eu quero clamar pelos enfermos da tua casa, principalmente os da fé, clamar pela cura divina, a cura na alma, a cura no espírito, renovar ali. A palavra fala que os jovens correm e cansam, mas aqueles que renovam a sua força, Senhor, eles vão subir como asas de águia, vão correr e não vai se fadigar, não vai cansar, vai ter a visão de Deus. E é isso que eu quero pedir nessa noite de terça-feira. O que não pode passar dessa noite, não pode passar, essa aflição tem que passar. Senhor, esse problema que teu filho e tua filha têm colocado no altar, tem que passar. Traz a providência, traz a cura, traz a direção, um milagre em sua casa, em sua vida, em seu lar. É isso que eu quero pedir com a oração da fé, que cura, que liberta e que traz alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças ao bom Cristo Jesus. Então, brevemente, estaremos de volta aí no culto ao domingo, terça, sábado, sexta. Eu acho que do jeito que vai ser, vai ter que abrir portas abertas, culto de portas abertas, de segunda a segunda. Amém? De muita sede de Deus, de muita adoração e muito louvor, de muitas almas ganhas para Cristo Jesus, porque nós somos servidores, servo do Deus Altíssimo. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, e Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. Amém.